Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Conversando com a Val vou receber 3 amigos e 3 colegas lá do programa de mestrado da Unifal, da Universidade Federal de Alfenas. Nós vamos falar basicamente sobre pandemia, desafios e perspectivas. Desde já eu convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal, deixar o seu comentário, a sua sugestão e não se esqueçam, ative o sininho para receber notificações. Hoje, os convidados do Conversando com a Val são 3 queridos, 3 amigos lá do programa de mestrado da Universidade Federal de Alfenas. E hoje nós vamos conversar sobre os desafios e as perspectivas que se abrem dentro desse cenário onde a pandemia tomou conta da educação. Nós temos vários desafios a conversar, nós temos várias questões e conhecimentos para mapear. E dentro da nossa linha de pesquisa, eu convidei esses 3 colegas para a gente abordar alguns pontos importantes e o que será pós-pandemia dentro das possibilidades. Então, os meus convidados de hoje são a minha amiga Dalva, o André e o Edmar. Eu vou apresentar o André para vocês. Primeiro, o André, ele é professor na Unifenas, professor de Direito. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC, Gestão de Pessoas e Responsabilidade Social pela Unifei e Psicologia Analítica pela Unifenas. Como eu disse, ele é mestrando em Educação pela Unifal, é também advogado, Personal and Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, também é professor de Administração e Direito, e Ciências Contábeis, já atuou como gerente de operações na Ipanema Coffees e foi diretor executivo e cofundador da Ipanema Desenvolvimento Social por 16 anos. Na Unifal, a linha de pesquisa do André é sobre didática de ensino superior, interação, afetos, significados e sentidos, tudo apoiado pela teoria histórico-cultural. A minha segunda convidada é a Dalva. Dalva Volpe é graduada em Letras e especialista em Linguística e Literatura. Ela também é professora, especialista em Gestão de Trabalho Escolar, professora da Rede Municipal de Educação de Guaxupé desde 2007, minha colega de mestrado lá na Unifal, e o tema da pesquisa da Dalva é a dificuldade de aprendizagem numa perspectiva histórico-cultural. E o meu terceiro convidado é o Edmar. O Edmar, ele é o mais jovem da turma. Ele é bacharel em Ciências Humanas e em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também é pós-graduado em Ensino de Sociologia no Ensino Médio pela Universidade Federal de São João del Rei. Ele é mestrando, lá comigo também na Unifal, e atuou como monitor da disciplina de Saberes Escolares em Ciências Sociais desde 2017 pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é professor de Sociologia na Escola Estadual São Pedro. A linha de pesquisa do Edmar é pesquisa na área da educação, violência, educação política e políticas públicas. Bom, pessoal, nosso papo hoje, ele fala basicamente sobre a educação e a pandemia. Quais são esses desafios, quais são as nossas perspectivas. Interessante porque hoje a gente se encontra dos dois lados. Nós somos discentes, do programa de mestrado e somos docentes, enfrentando todo esse problema, da educação remota, que também não é um problema, mas é um desafio, a ser vencido. Então, dentro dessa perspectiva, André, eu queria que você iniciasse essa conversa. Como você analisa como professor, do ensino superior, esse novo desafio que a gente se encontra? Obrigado pelo convite em participar dessa roda de conversa, esse bate-papo, muito bom estar aqui. Bom, vamos lá. Eu gostaria de começar pensando com vocês um pouco dessa ideia, dessas restrições que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que, primeiro, dentro de um olhar de estudante, dentro de um olhar de mestrando em educação, acho que existem 3 pontos que são bastante relevantes e fáceis de serem constatados. O primeiro são as aulas remotas, as aulas síncronas, utilizando aí a tecnologia.
esse é um primeiro ponto que é um obstáculo, né, tanto para a gente quanto aluno, né, quanto a gente enquanto professor. Entendendo que esse é o recurso que nos resta, né, e eu acho que muito por amor à profissão, nós temos enfrentado essa situação e temos também nos superado, temos achado aí formas de levar o conhecimento através, né, de tecnologias que nos facilitam isso. Um segundo ponto, agora olhando de novo, né, com o olhar de um aluno, né, mestrando em educação, eu acho que é a falta de um ambiente de debate, né, que a gente perdeu um pouco por conta disso. A gente aprende, né, dentro da teoria histórico-cultural que tudo acontece junto, né, na formação do conhecimento. E isso também inclui aquelas conversas que a gente tem, né, após as aulas ou durante as aulas, os comentários, né. Eu me lembro, eu já estou ficando até saudoso com as aulas, por exemplo, mas no nosso caso, quando a gente estava fazendo uma disciplina em específico, a gente chegava mais cedo, né? Começava a falar um pouquinho, você leu o texto, né? E aí, o que você entendeu? Né? E a gente debatia isso, né? A gente conversava um pouco e dava uma esquentada na aula. E isso também, de uma forma ou de outra, é uma forma de aprendizagem, né? O nosso debate, a nossa conversa. Então, isso é uma outra questão. E um terceiro e último ponto, que na minha visão também é um obstáculo para nós enquanto mestrando, é a coleta de dados, né? A premente coleta de dados que nós estamos aí pela frente, né? Eu estou numa fase um pouco mais inicial, vocês já estão um pouco mais adiantados, mas como a pesquisa em educação exige, né, uma coleta de dados especiais, que às vezes vai descartar aquele questionário eletrônico e vai preferir uma entrevista, aqui buscar informações de maneira automática, ou às vezes vai preferir ir para um ambiente escolar para observar, né, para investigar mesmo as situações que dão aso aí à justificativa do trabalho, os objetivos e tudo mais. Então, eu percebo que isso também acaba dificultando um pouco mais e que, se não se resolver logo, vai empobrecer, né? Corre esse risco de empobrecer um pouco a pesquisa. Essa é uma primeira análise, né? Exatamente. A questão do impacto nós como mestrandos, né, na questão da pesquisa impactou demais, porque não tem como fazer uma coisa como a gente havia previsto. Então, a questão de nos reinventarmos nesse momento agora, ela é muito importante. Se não houver, né, o final breve dessa pandemia, a gente vai ter que dar uma mudança nos nossos planos, né? Ô Dalva, eu queria ver com você, uma vez que a sua pesquisa é sobre a dificuldade de aprendizagem, né, na perspectiva histórico-cultural, você como professora e também vice-diretora de escola, né, como que você analisa os seus alunos hoje, visto que a dificuldade de aprendizagem ela é algo que sempre ocorreu, eu imagino que agora esteja um pouco mais aprofundado. Como que você analisa seus alunos agora em atividades remotas, e mesmo antes, né, eles já vindo com algumas dificuldades? Como que você está lidando com isso? Val, obrigada pelo convite, é um prazer essa nossa roda de conversa, né? E realmente é isso, como você disse, o meu tema de pesquisa, ele aborda a dificuldade de aprendizagem na perspectiva histórico-cultural, e realmente é uma situação atípica que nós estamos vivendo neste momento, um momento de adaptações, e de muitas adaptações em todos os sentidos. Aproximadamente há 6 meses, né, chegando quase no 7º mês, nós já estamos nesse isolamento social, com perspectivas de volta, não volta, vai poder voltar, não vai poder voltar, decisões que estão tomando, né, e acredito que as decisões que vão ser tomadas vão ser muito sábias, para prevalecer, primeiramente, o cuidado com as nossas crianças, né, acima de tudo, com os nossos alunos, com os nossos profissionais da educação, enfim, com todos. E realmente a dificuldade de aprendizagem ela é um termo muito debatido no espaço educacional e gera muitos conflitos, muitos debates, muitas preocupações,
porque por mais que nós façamos, por mais que nós estudamos, ainda é uma incógnita, né, esse termo, essa dificuldade, nem é o termo, é realmente a situação da dificuldade de aprendizagem. E, infelizmente, com essa situação que nós fomos obrigados a passar, com toda essa situação de pandemia, de ensino remoto, como pesquisadora, eu acredito que a tendência, ela seja uma tendência de cada vez mais, que fique mais, que dificulte mais. Por que esse motivo? O professor, ele é um mediador ele é o principal agente nesse processo de ensino com a criança, né? E por mais que nós façamos, por mais que nós elaboremos trabalhos de atividades, adaptações de atividades, o dia a dia é muito importante. A nossa presença, nada substitui a presença do professor numa sala de aula. E a dificuldade de aprendizagem, ela já surge no dia a dia, no ensino presencial. Então, eu acredito, reforçando como pesquisadora, né, neste momento, que a tendência não seja das melhores, infelizmente, né, é uma perspectiva que nós temos assim, por mais que nós estejamos fazendo, ainda é muito complicado esse ensino remoto. Por quê? Porque todos nós tivemos que aprender. Nós, enquanto professores, nós tivemos que aprender a nos adaptar profissionalmente, o nosso pessoal também foi muito abalado, tudo isso mexeu muito conosco, mexeu muito em relação a nós como professores, como docentes, a nós como alunos do mestrado, essa situação, como o André disse, aquele contato que nós tínhamos uns com os outros, dá muita saudade, faz muita falta para nós. Então, e acredito que esteja fazendo para as crianças também. E essa dificuldade de aprendizagem presencial, ela já é muito preocupante. Acredito agora que o ensino remoto, ela esteja mais preocupante ainda. Exato, Dalva. E quando a gente fala em aprendizagem remota, é interessante porque a gente sempre imaginou que os nossos alunos estivessem muito conectados, que seria algo muito fácil, mas na realidade não é uma coisa tão fácil, né? As pessoas não se adaptaram a aprender remotamente, elas têm uma relação de conexão remota, mas com a aprendizagem isso ainda está sendo algo que a gente percebe que não está acontecendo muito. Bom, o Edmar é um colega muito querido, né? Como eu disse, é o mais novo aqui da turma, né, Edmar? E o Edmar, pessoal, ele passou por uma questão muito complicada na pandemia, né? Ele é professor também, né? Aluno de mestrado, assim como nós quatro, e durante a pandemia ele teve um momento muito doloroso. Edmar, você gostaria de comentar com a gente essa questão da sua dor e como que você vem superando, né, todo esse processo de dor juntamente com o fato de ter que continuar? Como é que está sendo isso para você? A partir do momento que começou o nosso isolamento, que surgiu todas essas questões relacionadas à Covid-19, esse ambiente, naturalmente, ele já gerou uma tensão para todos nós, né? Porque era algo que a nossa geração sequer pensava que viveria nesse momento. E, pessoalmente falando, eu tive, assim, uma perda muito grande, que foi a minha mãe. Ela foi mais uma dessas vítimas aí da Covid, que tem feito no país, no mundo. Então, antes mesmo dela ser hospitalizada, nós já conversávamos muito sobre a necessidade de isolamento, sobre a possibilidade que a pandemia nos proporciona de pensarmos a educação de uma forma muito mais ampliada do que somente com aquele caráter utilitarista que nós normalmente ajudamos também a desenvolver, mesmo que nós não queiramos fazê-lo, né? Portanto, esse momento era o momento de nós pensarmos numa consciência coletiva, numa solidariedade, numa empatia, num respeito ao próximo. Então, são todos os adjetivos que autores do século XIX e século XX imaginavam também uma educação, de fato, que ampliasse, que corroborasse todo o universo estudantil, né?
Então, a partir do momento que a minha mãe ela foi hospitalizada, eu já tive que suspender um pouco os meus estudos, afinal eu não tinha cabeça, né, para isso. Antes da minha mãe ser hospitalizada, eu estava até conseguindo manter um certo ritmo aí, fazendo outros cursos, elaborando artigos e por aí vai. Após isso, a minha mãe sendo hospitalizada, o quadro dela se agravando e posteriormente vindo a falecer, eu fiquei um tempo bastante desanimado, num quadro muito de luto, onde eu não tinha ânimo, né? Então, foi acertou em cheio, né? Essa situação que nós estamos vivendo. E, assim, fora essa questão, tem também um outro ponto que foi tocado pelo nosso colega André, que é o fato de nós, por termos esse isolamento, não conseguirmos colher os dados. Então, eu também, como eu faço uma pesquisa na educação de jovens e adultos, e uma das ferramentas de coleta de dados era o questionário, a partir do momento que nós tivemos uma greve no Estado e, posteriormente, esse isolamento, então isso significou para mim uma perda, né, desses dados momentaneamente. Tentei até pelo Google Forms, através da tecnologia, fazer com que os alunos respondessem, né? Até tive um percentual aí de pessoas respondendo, mas aí nós nos esbarramos nas condições sociais que o nosso país ainda não consegue oferecer de forma democrática para a população, porque tem pessoas que não conseguem ter um acesso à rede de internet, tem pessoas que sequer têm um aparelho de tecnologia, que, né, compete com o acesso à internet, ou questões práticas mesmo, em relação ao próprio uso das ferramentas. Então, essa situação principal no ensino remoto, ela impacta todos nós, sejamos os docentes, sejamos os discentes, né, porque, de modo geral, eu percebo que o país não está preparado para o ensino à distância. Então, e o que nós estamos tendo, sobretudo em Minas Gerais, não é esse tipo de ensino à distância, porque exigiria muito mais dos alunos, um preparo dos alunos, um grau de autonomia, de disciplina, algo que os alunos, principalmente da rede pública, eles não conseguem ter, infelizmente. E nos exigiria também um certo treinamento que nós ainda não estamos preparados. Afinal de contas, eu dou aula presencial, e nós estamos num mestrado que é também presencial. Então, nós não estamos nos formando para dar aulas no ensino à distância. Então, assim, são esses desafios pessoais e profissionais que nos impactam, né? Porque, de modo geral, todos nós fomos atingidos pela Covid de uma forma ou de outra, seja ela direta ou indiretamente. É muito interessante o que vocês três comentaram, e eu vou tentar linkar alguma coisa que vocês três falaram e vou jogar a bola para o André de novo. Olha só, a gente falou sobre dificuldades, né? A questão que as políticas públicas não conseguiram rapidamente oferecer um ensino de qualidade remotamente. Eu acredito que isso até aconteceu porque nunca se pensou na educação à distância com esse cuidado. André, não sei se você vai concordar comigo, mas você, como é professor já do ensino superior, parece que havia um mito ou uma crença que o ensino EAD não era de boa qualidade, né? Era uma coisa que as pessoas não se dedicavam tanto, quem tinha, assim, talvez menos tempo fazia e o presencial sempre era melhor. De uma hora para outra a gente se viu, né? Nós nos vimos todos dentro do ensino remoto e tendo que fazer algo de qualidade. Quem era contra, quem tinha preconceito, teve que aderir. Então, dentro dessas metodologias ativas que hoje a gente aprendeu assim, né, de uma hora para outra, André, como que você, assim, eu sei que você estuda bastante sobre isso também, como que você analisa essa questão que se havia ou não preconceito sobre o EAD, como que a gente está se adaptando a isso, nós alunos e professores? Bom, primeiramente, é interessante a gente fazer uma distinção, né, do ensino à distância para o ensino remoto, porque, inclusive, o ensino à distância ele tem uma legislação própria e ele já existe há bastante tempo, né, inclusive com resquícios aí, por exemplo, do Instituto Universal Brasileiro, né, quem se lembra do Instituto Universal Brasileiro, era um sistema à distância, você recebia as apostilas, recebia alguns exercícios e desenvolvia ali um conhecimento técnico para resolver um problema do dia a dia, né? Alguns cursos técnicos já eram oferecidos. Então, isso já tem aí, no mínimo, 50, 60 anos no Brasil.
E o que nós fomos introduzidos forçosamente, como disse o nosso colega Edmar, né, a pandemia nos colocou nessa situação, né, então, dentro de um espaço de fala muito mais restrito, né, e que também tirou o que a gente, e eu acho que isso é uma certa falácia também, de achar que o professor, ele controla, né, o conhecimento. Então, quem tinha esse pensamento de controle de sala, de controle, né, de uma postura um pouco mais focada na pessoa do professor, está sofrendo mais do que os outros, né? Aqueles que já se aperfeiçoaram um pouco em teorias, né, que o professor é de fato um mediador e que de fato o conhecimento pode ser trocado num ambiente, né, e que isso é que realmente, dentro da teoria histórico-cultural, né, o Vygotsky fala bastante disso, né, que a gente se torna a gente mesmo a partir dos outros, é uma frase que eu gosto bastante dele, né. Então, dentro dessa questão da interação, aquele professor que utilizava, né, o espaço da sala para uma abordagem um pouco mais autocrática, no sentido de entender que ele detinha o conhecimento, talvez ele esteja agora num processo de tristeza, realmente, de sofrimento, né? Então, essa é uma questão importante. Numa outra perspectiva, eu acho que é claro que eu respeito e ver o colega, né, trazendo esse fato tão triste e aterrador que é a perda, né, de um ente familiar tão próximo, que é, no caso, a mãe, né, e tantas outras coisas que têm acontecido, a gente fica sempre apreensivo, e a gente olha para esse cenário e diz assim, e aí? Né? A gente vai partir para o que é possível fazer, ou a gente, né, cancela e já sabe que vai entrar para a estatística da evasão escolar um item pandemia, a gente já está esperando isso, né? Motivo da evasão escolar, pandemia, muitos abandonaram a escola, né, por conta disso. Então, o professor, ele se vê realmente nesse chamado, onde ele pode aceitar o desafio e ir à frente e dizer, não, vamos ver o que a gente consegue fazer diante desse cenário de desgraça, né? Ou ele vai realmente esperar e dizer, não, isso não é possível. Por questões que não me cabe aqui explicar, eu estou mais no primeiro grupo, né? Até porque eu participo de uma instituição de ensino particular e nós praticamente não paramos em momento algum, né? E com todas as dificuldades, com todas as questões, né? Porque, embora a gente esteja numa universidade privada, há ainda muita restrição das pessoas no sentido de acessar, de ter o acesso à tecnologia, a gente sabe disso, né? Então, lá não está também livre disso, os alunos tiveram que se reinventar, tiveram que buscar formas, né, de conseguir acesso à internet para acompanhar as aulas. Então, finalizando, eu penso que o desafio é exatamente a gente olhar para isso e entender que é possível fazer alguma coisa. É claro que existe, gente, isso é fato, né? Vai haver os excluídos e a gente tem que correr e tentar fazer alguma coisa para esses excluídos. A exemplo da Unifal, né, que emprestou computadores, que se esforçou, mas entre fazer algo, né, que dê para todos, o que é impossível, e fazer para alguns, e tentar fazer o melhor para esses alguns, me parece que o prejuízo é menor, né? O prejuízo acaba sendo menor. É claro que dentro do nosso coração fica um buraco, né, de não estar levando a educação de maneira democrática, e muito por conta do que o nosso colega Edmar falou, né? As condições sociais do nosso país, né, não são favoráveis, não são nada favoráveis. A gente acha que as pessoas, né, têm acesso à internet só porque tem um celular, tem internet. A realidade não é essa. Então, dentro desse cenário, nós tentamos utilizar as metodologias ativas, né, as metodologias e também as tecnologias disponíveis, e nesse sentido, houve aí uma superexploração, né, pelo Google Education, tudo que ele pôde oferecer, justamente para melhorar ou para se aproximar mais do aluno, né? Mas há muitas dificuldades, há muitas lacunas que ainda não foram preenchidas. Por exemplo, eu não vi nos colegas aí, e nesse grupo eu acho que não tem ninguém falando sobre a avaliação, né?
avaliação nesse processo é uma questão mandatória também, né? Como que eu avalio, né? E aí, e a questão ética do aluno, né? Que também está sendo discutida, e no final das contas é o que importa, né? É ele com ele mesmo, no final das contas, mas nem todos têm a maturidade de fazer uma prova onde você tem, né, a tentação de buscar a resposta na internet e não fazê-lo por uma questão ética, do que escolher realmente responder ou até receber uma resposta pronta de um grupo de WhatsApp. E aí você vai corrigir a prova, tem várias respostas iguais. Então a gente está vivendo esse momento de desafio, é um momento de aprendizagem para a gente não pode perder isso de vista. É claro que é um momento ruim, né, para a educação, a gente está realmente num momento onde não há democratização da educação, ou seja, se havia, isso hoje foi perdido, mas há algo a se fazer. Eu escuto um clamor, eu escuto uma voz, né? Eu não sou esquizofrênico, pelo menos que eu saiba, mas eu escuto uma voz que me diz assim, dá para fazer alguma coisa, tá? Então eu acho que é isso. Bom, então apenas para corroborar com alguma coisa que o André havia falado sobre evasão, né, sobre o número de alunos que durante a pandemia estão de certa forma deixando de frequentar a escola, o INEP divulgou, e por lá a gente sabe que no Brasil há cerca de 48 milhões de alunos. Esses 48 milhões de alunos deixaram de frequentar as escolas presencialmente, principalmente no ensino básico, né? Esse dado é do ensino básico. No mundo, pessoal, cerca de 1,5 bilhão de alunos também deixaram de frequentar as escolas e cerca de 60 milhões de professores em 165 países, são dados do Banco Mundial, também, né, por conta da pandemia, né, deixaram de exercer suas atividades. Edmar, sobre essa questão, né, da educação básica principalmente, onde já se fala muito na evasão escolar, o que você teria a acrescentar sobre esses dados? Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar em manter esse estudante na escola, ele não é um ponto que perpassa somente nessa ideia que nós estamos vivenciando nesse momento, que é a pandemia. Então, assim, é preciso ter clareza que muitos alunos da rede pública, por exemplo, eles vão para a escola para se alimentar. Então, assim, nós temos um problema aí de caráter socioeconômico. Então, é preciso nós pensarmos em políticas públicas aí, uma distribuição de renda um pouco mais igualitária, porque o que nós vemos no país, por exemplo, são os 6 brasileiros mais ricos que possuem a mesma renda que os 100 milhões de brasileiros, que vivem com a renda média de R$ 413 por mês. Então, não tem como nós pensarmos em reter esse aluno se nós não pensarmos em saúde, uma distribuição de renda também, porque não o estudante que evade, ele evade também por questões relacionadas à escola. É sabido que o professor, muitas vezes também, a própria instituição, faz com que esses alunos sejam expulsos, sobretudo do ensino regular. E eu tenho percebido isso muito ao estudar a educação de jovens e adultos, entendeu? Porque esse aluno que está na educação regular, ele pode se tornar um produto da educação de jovens e adultos. Então, pensar em evasão é não desconsiderar os fatores exógenos à instituição, entendeu? Então, assim, é um assunto bem complexo e seria prazeroso se nós pudéssemos ter um tempinho a mais para conseguir discutir sobre essa e tantas outras questões que foram colocadas aqui. Dalva, então, para a gente encerrar já essa conversa que está sendo super legal, super proveitosa, eu queria que os outros também já pensassem em algo, né? Qual você acha que será o legado ou os legados dessa pandemia, né? Nesse momento onde a educação mundial passa por várias dificuldades e desafios? Como que você analisa o pós-pandemia na nossa área? Olha, é um momento de muito se pensar, né? O que eu, como pesquisadora, como docente, como discente, como ser humano, acredito é que nós nunca mais seremos os mesmos. Por toda essa situação que nós vivemos, uma situação atípica, mundial, pela qual todos nós passamos, é um momento de adaptações, é um momento onde nós tivemos que nos reinventar em todos os sentidos,
E com a educação não podia ser diferente. Eu corroboro das ideias do André, do Edmar, em relação a gente ter que se adaptar, em relação às políticas públicas que precisam ser realmente pensadas e repensadas neste momento, avaliação, evasão. O que nós temos neste momento são só especulações, né? A gente não sabe realmente como que nós vamos enfrentar essa volta às aulas. Porque no momento nós tivemos um momento de como nos adaptarmos ao ensino remoto, como nos adaptarmos a esse isolamento social, e agora a gente tem uma outra preocupação, como nos adaptarmos à volta às aulas. As nossas crianças nunca ficaram tanto tempo, nós nunca ficamos tanto tempo assim sem o espaço, sem estar na escola. E o estar na escola, ele é muito importante. A gente sabe que um dos processos, né, uma importância muito grande na aprendizagem é a afetividade. E por um tempo nós não tivemos essa afetividade, nós somos privados de poder estar uns com os outros, de poder nos abraçarmos, de podermos nos tocar de uma forma que a gente possa transmitir o carinho, o afeto para o outro, e isso é muito importante. Eu trabalho na educação básica, já trabalhei em todos os níveis de ensino, mas a educação básica que eu estou há mais tempo. De 1º a 5º ano, a gente sabe que esse processo de desenvolvimento da criança, eles sentem muita falta dessa presença do professor, dessa presença de estar na escola. Eu tenho recebido inúmeras assim, mensagens de crianças, pais que me encontram na rua perguntando quando que vai voltar, porque as crianças querem ir para a escola. Não é apenas você adaptar o material, como nós temos tentado fazer a todo momento para oferecer uma qualidade de material, de ensino para essas crianças, mas o estar na escola é o que importa. Então, agora é repensar essa volta, repensar de que formas que nós vamos receber essas crianças, de que forma que nós vamos voltar. E realmente, todos esses meses, e nós não sabemos até quando isso, nós não vamos conseguir ser os mesmos mais. A mudança vai ser emocional, vai ser profissional, em todos os sentidos. Ok, Dalva, é o afeto, né? O afeto, a interação, tá junto, isso tudo. A educação é muito mais do que apenas conteúdos e conhecimentos, né? A gente sabe disso, a gente aprende, como bem disse o André, né? Sob a luz de Vygotsky, que a gente aprende com o outro, né? Na interação com o outro. E aí, André, legados da pandemia? Bom, o Zygmunt Bauman tem uma frase interessante que diz que a única certeza que nós temos é a incerteza, né? Então, nós vivemos um mundo de incertezas. E eu acho que esse período, ele expressa com muita clareza esse mundo de incertezas que nós vivemos, tá? Eu também corroboro bastante da visão do Edmar com relação à evasão, da gente não usar a evasão como um pretexto para uma volta às aulas precoce, porque dentro de um critério de valor de educação e vida, é claro que a educação é vida e a vida é educação, mas é óbvio que a saúde está em primeiro lugar e deve ser preservada. Então, eu acho que é muito cedo a gente falar de legado. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né, uma campanha quase que mundial para a questão do suicídio, né? A gente ainda não sabe os dados que vão vir depois disso, porque nós medimos dados depois do efeito social, né? Então, o efeito social está acontecendo, por isso que eu acho que é muito cedo ainda a gente falar de legado. Talvez a gente possa esboçar aqui uma situação, né, de excluídos e talvez incluídos dentro desse sistema remoto, fazer uma divisão aí que eu não conheço de números, mas eu tenho a impressão que o primeiro grupo é bem maior do que o segundo, de excluídos é bem maior. Dos excluídos, as experiências não são boas, e dos incluídos, a gente precisa entender muito bem como foram as experiências, né? Precisa ser produzido muita coisa aí para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, a gente está no meio de um fenômeno, né? E o número, a gente ainda não consegue nem se aproximar do número. Nós estamos no fenômeno. Então,
eu não sei qual o legado. Eu vejo um sofrimento generalizado, né, por conta dessa situação, e vejo pessoas tentando vencer, a exemplo dos nossos professores, né, que merecem toda a nossa homenagem aí, por também, né, estar aí tentando achar alternativas de levar o conhecimento. E a gente tem desfrutado de coisas boas, né? Nós agora, né, no alto de um mestrado, também já somos adultos, que seria uma outra situação, vivendo aí um processo até sim de produção e até sim de conhecimento, mas uma educação de adulto bem diferente da realidade da educação infantil, da educação de adolescente, da educação de jovens, né? Então são muitos cenários que eu acho que de maneira precoce fica difícil a gente chegar aí né, numa herança desse período, né? É um período de muita superação. Eu fiquei muito emocionado, muito tocado com a história do Edmar, né? Esse momento de perda, e recebo os meus sinceros sentimentos, viu, por conta disso. A gente não tem dimensão do que é isso, né? Perder um ente tão querido, e enfim, é isso. Eu acho que esse momento ele dá até uma dissertação, né, gente? Um trabalho de pesquisa, né? Eu acho que os próximos mestrandos, né, podem até trabalhar. É um tema, né? Edmar, suas considerações finais. Você vai na linha que ainda é cedo para falar de legado, ou a gente já pode imaginar alguma coisa que fica, né, desse momento que, se Deus quiser, acaba logo também? Eu vou tocar, antes de começar a minha resposta, eu vou tocar em um ponto que, assim, de certa forma, para nós que estamos em meio ao mestrado, a pandemia trouxe um lado positivo em meio a tanta tragédia, que é o seguinte: eu, nesse momento, eu estou fazendo uma disciplina na Universidade Estadual de São Paulo e estou participando de 2 grupos de estudo em outras 2 universidades. Em um sistema presencial, eu não poderia fazer. Eu teria que me deslocar para essas universidades e ficaria praticamente inviável para conseguir administrar todos os nossos compromissos. Então, do ponto de vista profissional, isso até tem sido positivo de nós participarmos também de congresso. É um ponto mínimo, né? E como legado, eu sigo a linha do professor André, agradeço os cumprimentos dele, e eu gostaria que o nosso maior legado fosse que as pessoas enxergassem a educação, enxergassem a categoria dos educadores, nós tivéssemos uma valorização não somente financeira, mas, além disso, uma valorização social. Porque a educação, ela é a base, né, como diria o nosso patrono de educação, Paulo Freire, não é isso? Então, se nós tivermos uma educação de qualidade, uma educação universal, se nós tivermos uma valorização e um incentivo nessa área, nós poderíamos pensar o que foi feito e o que poderia ter feito em termos de gestão da Covid em nosso país. Porque muito se fala, pouco se procura saber realmente as atribuições, sendo que boa parte desses nossos quase 7 meses de isolamento foi por conta de uma má gestão do governo federal e governo estadual aqui em nosso estado de Minas especificamente. Portanto, essa situação poderia ter sido um pouco mais amenizada se nós tivéssemos políticas tanto do ponto de vista econômicos quanto do ponto de vista social. Então, o legado que eu gostaria, que eu anseio como sociólogo e professor de sociologia é esse. É que as pessoas possam se interessar mais por política, por educação e valorizar essas 2 áreas que são importantíssimas para a nossa sociedade. Né? E a gente está dentro desse mundo onde a gente precisa da mudança. Então, como Gandhi também disse, be the change. Vamos ser nós essa mudança, porque como gestores, como educadores, a gente tem uma responsabilidade enorme quanto a isso. E é lógico que os governantes, eles têm que tomar atitudes para que essa aspiração de um bom legado realmente aconteça, porque senão a gente vai ficar patinando, né? A sensação do apagão nunca vai acabar, e a gente tem na mão agora uma oportunidade de estar mudando um pouco isso. Queridos, eu queria agradecer vocês por essa entrevista aqui no Conversando com a Val. É a primeira vez que a gente faz uma entrevista assim pelo Zoom. Eu acho que vocês foram os meus primeiros cobaias,
Vai ficar muito bom. Eu espero que os outros colegas também possam contribuir com as suas pesquisas, né? E é legal que cada um tem uma visão diferente, né, das coisas. Eu acho que é isso que é o bonito das pesquisas, né? É a gente conseguir colocar cada pensamento e a gente formar uma ideia, um plano, né, para os nossos trabalhos e para as nossas atividades. Então, para vocês que estão nos assistindo, esses foram os meus amigos, né, André, Edmar e Dalva. Nós somos alunos de mestrado, né, lá da Universidade Federal de Alfenas, e a gente tentou contribuir um pouquinho, né, com a nossa fala nesse momento onde a gente vive desafios e perspectivas muito positivas. Então, você que está nos assistindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também uma sugestão, ative o sininho para receber novas notificações. Um beijo, muito obrigada e tchau. Tchau, queridos. Até o próximo encontro. Valeu, bye bye.